e o Natal é daqui a alguns dias, então eu não sei. Ou seja, a minha possibilidade de engrandecimento organizacional em várias partes tem melhorado, mas nem tudo. Portanto, muita paciência para com você mesmo, porque eu tenho certeza que eu não fui a única, e comigo mesma. Muito bem. Por ser uma época de grande emoção, os nervos das pessoas podem estar à flor da pele, certo? As pessoas dirigem mais distraídas, por isso a necessidade de nós tomarmos mais cuidado. As pessoas estão muito apressadas, portanto, a possibilidade de se irritarem é enorme. Então, realmente é uma época de contrastes, de grande emotividade fraterna, de grande alegria, mas, ao mesmo tempo, de muitas saudades para aqueles que perderam pessoas muito queridas para a vida física. Nós sabemos que a vida continua, mas, nessas épocas, o nosso coração se sensibiliza de forma especial. Portanto, as nossas emoções parecem mais estar numa montanha-russa. Elas sobem e descem, sobem e descem. É uma expectativa de imensa alegria, de esperança, mas, ao mesmo tempo, as nossas emoções se confundem com a saudade. Para alguns e para muitos de nós, temos nossas famílias lá no Brasil, sem a possibilidade de nos confraternizarmos agora, numa época tão especial para nós. As pessoas dizem que os brasileiros, nós brasileiros, temos o Natal de forma muito especial. Isso é porque eles não vieram para os Estados Unidos ainda. Porque até pim-pim e pompom nos carros tem. É árvore de Natal e chifrinho do Bambi nas portas. Então, é uma coisa inacreditável, como se comemora o Natal aqui. E isso é muito bonito. No entanto, a gente não pode deixar de observar que o sentido verdadeiro do Natal está realmente se perdendo na sociedade moderna. E isso faz muitas décadas já, não é? Onde o Natal passou realmente a ser símbolo de aquisições e compartilhações fraternas, embora mais materiais. E nesse afã de busca de troca de presentes, de preparação de ceias, de organizações domésticas, de viagens, nós nos perdemos realmente nas coisas materiais que tiram de nós, tiram a nossa energia. Porque as coisas do mundo têm esse poder. Elas tiram a nossa energia, mas não nos repõem. Elas nos dão satisfações temporárias, transitórias, extremamente efêmeras. Por isso que, quando nós começamos a celebrar o Natal, desde o primeiro dia de dezembro, nos ligando às falanges superiores, nos ligando ao verdadeiro sentido do Natal, nós terminamos o mês de dezembro preenchidos, com uma sensação de paz, de alegria, de realização interior muito grande. Ainda há tempo de nós retomarmos esse nível de celebração interior, porque é individual. Quantos de nós não temos uma família grande? Quantos de nós não temos até filhos? Quantos de nós já passou vários natais sozinhos? Eu, pessoalmente, já passei muitos natais só eu e meu esposo e nunca fiquei depressiva. Nunca. Porque a celebração do Natal, para mim, começa no dia 1º. E, realmente, eu termino o mês de dezembro com um estado de espírito que realmente é o meu maior presente do ano. É uma noção de realização, de oportunidade de reflexão. Mas
Em nenhum momento nós estamos fazendo apologia da não fraternidade, ao contrário. Não estamos em nenhum momento fazendo apologia de não confraternizarmos, trocarmos presentes, fazermos nossos jantares, nossas ceias, reunirmos os amigos, as famílias, se assim pudermos fazer. Não tem coisa mais gostosa do que a troca fraterna de energias. Se tem o lado material que pode nos consumir, a troca de presentes tem um lado emocional e até espiritual quase que sagrado. Porque realmente, quando você dá um presente, você troca energias. E quando você recebe, você também está trocando energias. Então, a energia, apesar de estar focada nas coisas materiais, ela se eleva nem que não deseje. Porque, apesar de o objetivo, de o foco ainda são as coisas materiais, os presentes que compramos, e não o símbolo verdadeiro do Natal, a troca de energia fraterna faz da celebração das festas de final de ano realmente momentos de grande alegria. E se o seu ente querido já não está com você, são momentos de lembrarmos das coisas boas, de lembrarmos os tempos juntos, de celebrarmos a vida, nessa vida, no outro plano, lembrando que por mais que nós não achemos que a vida seja passageira nesse plano de vida, ela é. Nós passamos 50, 60, 70, 80 anos juntos, o que é isso? 90 anos a gente já fala, nossa, a pessoa já está há mais de 90, parece uma coisa de outro mundo. Os nossos filhos com 18, 20 anos estão saindo de casa. Os mais necessitados há 25 ainda moram com os pais. Os extremamente necessitados há 30 ainda recebem mesada. Não é? Mas tudo bem, é tudo uma evolução espiritual contínua. Logo, logo, tudo se transforma. Depois de nós vermos alguns parentes vivendo na casa dos pais até 32 anos, surfando nas ondas da vida, com tanta energia, com tanta determinação, e vivendo em casa, sem auxiliar em absolutamente um tostão em casa, mas vivendo em casa, no espírito de fraternidade absoluto, nós achávamos, meu Deus, quando será que a ficha dos pais e dessa criatura humana, encarnada, com o objetivo de crescer, vai cair, não é? Caiu tarde, caiu muito tarde, depois dos 45. Não que ele tenha ficado em casa até 45, ele saiu antes, não é? Mas continuava a ser um espírito, continuava a ser um ser humano, não é? Porque o espírito ainda era imensamente, talvez ainda seja, né? Já tenha crescido, mas continuava a ser um ser humano, não é? Um adulto extremamente maturo. Mas aí veio o filho. E essa criatura se transformou. Se transformou num pai que passou a ser exemplo para muitas pessoas. Foi assim, um toque divino de inspiração e de falar, meu Deus, o milagre existe. Portanto, não percam as esperanças se seus filhos ainda estão morando em casa depois dos 25. Mas a convivência familiar nesse final de ano, não é? E em muitos outros que virão, realmente períodos de convivência que tem, como a gente diz em inglês, não é? É bittersweet. Tem um pouquinho de amargo, mas é doce. É doce, mas tem um pouquinho de amargo, não é? Porque sempre vai ter aquele parente um pouquinho mais amargo, que vem estar sentado à ceia conosco, não é? Mas é doce porque, apesar de tudo, é nosso parente.
É nosso tio, é nosso primo, é nosso irmão, é nossa mãe, é nosso pai, não é? E é nosso esposo, são os nossos filhos. Então, realmente é um momento de polos, de grandes emoções, algumas diametralmente opostas. Por isso que nós trouxemos esse tópico para nós refletirmos na noite de hoje, porque nós podemos, ao mesmo tempo, aprendendo, realmente usarmos de algumas dicas do próprio Espírito André Luiz. Existe um livro que ele psicografou logo no começo da sua vida espiritual mediúnica com Chico Xavier, chamado Sinal Verde, e outro, Agenda Cristã. Esses dois livros, também tem um outro chamado Respostas da Vida. Esses livros falam da convivência e da vida prática. É realmente o dia a dia. O Sinal Verde é inacreditável. É um nível de detalhe que você fala, meu Deus do céu, o André Luiz deve ter feito um estágio com um agrupamento de pessoas por um tempo significativo e falou de tudo. Falou de festas, falou de presentes, falou de hábitos infelizes, falou de convivência social, falou de tudo. Não tem nada. Até, assim, coisas interessantes e até gozadas. Tipo assim, se você vai assoar o nariz, não abra seu lenço em público para ver o que tem dentro. Ele fala qualquer coisa com palavras melhores, não é? Porque as pessoas assoam o nariz e falam, nossa, quanta coisa, não é? Ele fala até disso, não é? Se você dá um presente para alguém, não pergunte aonde que a pessoa colocou o presente. E se você for visitar a pessoa para quem você deu um presente, não pergunte se, por exemplo, se for um quadro, pergunte que parede que ela colocou, de repente ela deu para outra pessoa. Não é? Não se ofenda se você deu, para quem você deu o presente, a pessoa passou o presente em frente. Ele fala esse tipo de coisa. Então, tem alguns lances dele no livro Sinal Verde que são realmente gozadíssimos, não é? Mas são gozados porque são tão verdadeiros e realmente tem a ver com a lei da boa convivência. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar algumas coisas em termos do que a doutrina diz sobre a convivência, sobre as nossas relações sociais, e depois nós vamos entrar em dicas específicas. O que vocês acham? Não é? Dica mesmo, prática, do dia a dia, usando algumas da psicologia moderna e outras do próprio André Luiz, que é um psicólogo nato, com certeza. Então, vamos aí. Nos lembrando, eu vou pedir para vocês desligarem aquele lado. Esse é a função de quem senta nessa cadeira junto da luz. Isso, nossa, você acertou de cara. Nossa, maravilha. Todo mundo fica tentando. Enfim, muito bem. A convivência familiar faz parte das leis divinas. Faz parte das leis divinas, porque viver faz parte de Deus. Nós estamos vivos espiritualmente, materialmente, porque Deus nos criou. E, realmente, estar vivo faz parte da lei de Deus. E o fato de nós estarmos vivos e sermos seres humanos, nós estamos sempre em convivência com os outros, querendo uns e outros menos. O Senhor nos mandou grandes mensageiros, o seu principal representante até, para nos falar como viver melhor. O primeiro deles, os primeiros deles datam até antes do próprio Moisés, se perdem no Oriente, se perdem na Antiguidade. Não é? A mensagem de Jesus foi dita de formas diferentes em todas as épocas, em todas as civilizações, em todos os povos. E, finalmente, foi construindo-se a ideia geral, não é? A informação geral de como viver à medida que a humanidade foi amadurecendo. O Senhor foi trazendo mais informação.
Em termos de Ocidente, e como são verdades universais, nós podemos estender a toda a humanidade, o Espírito Moisés nos trouxe um médium magnânimo, nos trouxe informações impressionantes do que fazer. Não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Está lá, 10 leis específicas nos mostrando o que fazer para melhor conviver. Depois Jesus nos trouxe o amor, mostrando-nos como fazer tudo aquilo, se transformando na expressão máxima, o médium de Deus, trazendo o Senhor à terra, a informação das leis divinas do amor. A principal lei de todas é a lei do amor. No entanto, o ser, além de emoção, é também razão. Jesus não poderia falar a um povo ignorante, não esclarecido, e a uma época onde não havia condições de passar informações, porque não havia ciência para servir como subsídio. Por isso, séculos depois, veio o Espiritismo nos dizer que, além de saber o que fazer, de como fazer, nós precisamos saber por que fazemos. E foi essa grande mensagem do Espiritismo que veio nos trazer a razão, a nossa emoção. Então, hoje nós agimos de tal forma, sabemos como agir, mas, acima de tudo, sabemos por que agimos dessa forma. Então, Jesus, com o seu evangelho, nessa tríade de informações superiores, realmente é o seu ápice, é a sua vertente superior. Mas ele sabia da necessidade de trazer a lógica, de nos informar do porquê e como fazer, do porquê, como fazer é importante para a nossa evolução. Então, em termos gerais, queridos amigos, as leis divinas são as leis de Deus, são as leis da natureza. E aqui vocês vão ouvir dos mentores da humanidade uma resposta que é a síntese de como ser feliz. É uma das respostas talvez menos analisadas, mas de uma verdade portentosa, então, por ser tão simples. Quando Kardec perguntou o que se deve entender por lei natural, lei divina, não é? Todo mundo pensa que... Ele pensava provavelmente que ouviu alguma explicação científica, e lá vem os mentores nos dizendo, bem, a lei natural, como você já deve supor, é realmente a lei de Deus, é a lei da natureza, é a lei divina. E é a única. E é a única. E é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. O homem só é infeliz. O homem só é infeliz somente quando se afasta dessa lei. Então é muito fácil, não é? As leis de Deus estão aí para a organização da vida, para esse movimento sincrônico e sinfônico das nossas existências, e todas as vezes que nós infringimos essas leis naturais de harmonia, nós encontramos a infelicidade. Para estudar essas leis, Kardec, como era um pedagogo nato e profissional, nos procurou explicar as leis de forma muito clara. Não é? Ele dividiu as leis divinas como, em termos éticos, como ele passou a chamá-las de leis morais. E deu um monte de nome para cada uma. Especificamente, ele nos trouxe 10 leis.
Essas leis se encontram, fazem parte da terceira parte do Livro dos Espíritos. É uma das partes mais importantes do Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos encontrar a lei da sociedade como sendo uma dessas leis. Nós temos a sociedade em geral, pessoas que a gente não conhece, temos o mundo como sociedade, e a sociedade mais próxima de nós está dentro de casa, dentro do nosso lar. Mas a verdade é que Deus colocou todas essas leis, todas elas, que regulam o universo dos universos, os universos paralelos, os conhecidos, os desconhecidos, tudo está dentro da consciência espiritual do homem. Portanto, apesar dessas leis aparentemente estarem lá fora, elas, na realidade, estão em nossos espíritos. E nós, como pessoas inteligentes como somos, você é inteligente? Pergunta para a pessoa ao seu lado se ela é inteligente. Vamos ter certeza se todo mundo é inteligente aqui. Vamos saber. Já vamos de cara saber se a gente tem condição de continuar essa palestra. Porque se você não for inteligente, não vai dar para aguentar. É ou não é inteligente? Todo mundo é inteligente, sim ou não? Ah, agora sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai estudar uma só dessas leis, porque a gente quer realmente sair daqui com o entendimento dela. Então, Kardec pergunta, a vida social é natural? Ou foi inventada pelos homens? Essa é a verdade que ele tá, no fundo, querendo saber. Isso é uma coisa que vem de Deus ou foi inventada pela gente? Não é? E os mentores respondem, certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação à toa. Tchau! Ou seja, Deus é mais inteligente que todo mundo aqui junto. Ele não ia nos dar tudo isso para a gente não fazer nada com isso. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Nossa, tanta gente se isola. Meu marido, por exemplo, não quer falar com ninguém. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Muito bem, o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Aí os mentores dizem, sim, pois os homens buscam uma sociedade por instinto. É um instinto. A necessidade de falar, de conviver, não é? E devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, Deus nos colocou com faculdades e com necessidades até instintivas de convivência, porque isso nos auxiliaria a crescer, a evoluir como espíritos. Olha, Deus vendo lá na frente. Você ainda era um átomo e Deus já estava pensando em você, já convivendo com outras moléculas. Muito bem. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal? Ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Ou você acha que possui todas as faculdades? Você acha que tem tudo? Eu não. Alguns acham. Eu não preciso de ninguém. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. O bom da doutrina é que nos auxilia a crescer o vocabulário. Não é? O que é estiolar? Não é? Estiolar é enfraquecer. Né? Então, o homem se embrutece, ele definha, ele se enfraquece. Aí Kardec vem com esse... Porque todo mundo vê Kardec sisudo, né? Aquelas fotos, né? Do século XVIII, né? Século XVIII, não, XIX. Mas Kardec era a pessoa mais bem-humorada desse mundo. Ele era uma pessoa feliz. Não saía rindo assim, não é? Mas ele era uma pessoa bem-humorada, realmente feliz. E ele fala, faltando um H, mas não há problema, nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se
se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Esse é, na realidade, um comentário de Kardec à resposta dos mentores, confirmando a nossa necessidade de ser social, de ser gregário, que todos somos. E com isso, obviamente, já que nós vivemos nessas experiências seculares de convivência, nós não temos como não falar dos laços da família. Esses, sim, mexem muito conosco. E Kardec ainda inquiriu os mentores, porque ele quis falar, nossa, tá, eu até compreendo que o homem tem esse sentimento natural, essa necessidade natural de convivência. Mas daria para você explicar melhor? Porque os animais também têm isso. A gente vê os animais constituindo as suas famílias, se buscando uns aos outros, não é? E aí pergunta, há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado de costumes sociais. E não o efeito de uma lei natural, uma lei de Deus, uma lei da natureza. Que devemos todos pensar a esse respeito? Aí Kardec nos responde, ou melhor, os mentores, os imortais nos respondem. Diversos, eu estava bem vamos dizer, como é que a gente fala com a pessoa? Disléxica. Eu estava bem disléxica quando eu fiz esses textos, mas tudo bem, eu sou disléxica. Ok? Portanto, o texto é disléxico. Uma conclusão natural. Mas eu sou uma disléxica equilibrada, não é? Eu vejo os meus erros, mas às vezes eles passam despercebidos, aí se tornam públicos, não é paciência. Muito bem. Diversos dos animais é o destino diverso, não diversos, diverso dos animais. Não, tá certo. Não, tá errado. Por quê? Mas é diverso. Não, é o diverso. É diverso. Dos animais é o destino do homem. É o S que está a mais. Mas tudo bem. É só para saber se vocês estão prestando atenção. Uma técnica. Muito bem. Diverso dos animais é o destino dos homens. Por que, então, quererem identificá-los? Por que vocês querem se identificar com os animais? O seu destino é outro. Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a se amar uns aos outros. Então, os laços de família ainda são mais fortes, mais apertados que os laços sociais. Infelizmente, a nossa tendência de polo, a nossa tendência de egocentrismo, é a minha família, são os meus filhos, é a minha casa. E acha de você se casar com meu filho. Coitado. Muito bem. Isso já dá problema na ceia de Natal. Porque se sua mulher descobrir que você deu um presente para a mãe dele, melhor do que deu para você, você está perdido. Você está perdido. Então, se você vai dar um presente especial para sua mãe, dá escondido. Se você for casado com uma dysfunctional creature. Tenho certeza que não é o caso de nenhuma de vocês aqui. Porque um dia vocês serão noras se tiverem, ou melhor, sogras se tiverem filhos. Começa a construir o futuro. Ok? Seja você uma boa nora.
As sogras já foram para o céu, gente. Vocês não estão entendendo. Por que é que? Porque para aturar algumas noras, só indo para o céu. É uma expiação de meia vida. Não sei quem é pior. Eu não sei por que a sogra recebe essa infeliz reputação. Porque tem sogra que parece uma tiririca, uma víbora. Só que é uma víbora bonita, e teu filho continua com a menina. O que você faz com a víbora? Cuidado com a resposta. Você ama. Você ama. Porque a víbora está no processo evolutivo. Um dia ela será anjo. Brincadeiras à parte, demora muito. Amigos, brincadeiras à parte. Existe um exercício que eu aprendi recentemente. Infelizmente, não recentemente o suficiente. Antes de um encontro familiar que eu tive em outubro. Porque, veja, eu apresento tudo isso para vocês, eu estudo tudo isso, mas eu estou totalmente longe dos padrões que eu apresento. No entanto, não, é verdade. Eu falo que eu sou disléxica, que já falei para vocês quantos maridos já tive. Eu falo tudo aqui. Minha vida é um livro aberto. Por quê? Porque Deus me deu essa capacidade de me comunicar em público e fazer públicas minhas misérias. Para que, de alguma forma, as pessoas, entre uma risada e outra, falam, ah, então é possível. Eu também. Porque essa é a beleza do Espiritismo. Nenhum daqueles que estudam e apresentam, e alguns de nós até famosos somos seres humanos. Estamos todos aprendendo. E uma das coisas mais maravilhosas de ser palestrante é porque você estuda e revê e analisa por dias a fio o que você vai falar. Além dos testes que vêm aqui e acolá antes da palestra, dizem, ou melhor, diz Emmanuel, bem no começo das suas experiências, quando ele começou a nos trazer a sua obra subsidiária com André Luiz e outros mentores, diz que os médiuns e os palestrantes são realmente os espíritos mais endividados que existem. Então, vaidade mesmo não tem nenhuma. Mas, brincadeiras à parte, realmente eu aprendi algo que, como eu e você sabemos, que se nós falhamos em algumas ceias de Natal, alguns encontros familiares importantes, como casamentos, noivados, aniversários, etc. Se nós falhamos nessas relações sociais, nesses momentos, nós teremos muitos outros. E outras oportunidades de exercitar o que eu vou dizer para vocês. Eu realmente achei de grande sabedoria e eu comecei a usar já faz alguns meses. Quando você vê uma pessoa muito complicada, não você, é claro, você vê alguém muito difícil de você se relacionar, de realmente, não é a sua opinião pessoal apenas, é realmente uma pessoa mais difícil. Né? Comece a ver a pessoa como um espírito imortal. Comece a ver a pessoa como o espírito de luz que ele ou ela um dia será. Então, eu fiz esses exercícios, infelizmente não pessoalmente, mas eu pude falar por telefone, porque alguns problemas familiares nesses encontros acabam acontecendo. Então, é muitos WhatsApps familiares, é uma coisa linda que acontece depois dos encontros, não é? Todo mundo tentando remendar o que foi dito, não é? Aí eu continuei a ouvir muitos absurdos, aí eu pensei, é um espírito imortal.
brincadeiras à parte, eu realmente comecei a vê-lo de forma diferente. Eu comecei realmente a querer sentir, e eu comecei, a cada patada que eu recebia, eu mentalizava o melhor daquela pessoa. Eu mentalizava a luz que existe como semente divina. Vocês acreditam que depois de algumas conversas, a relação foi... Eu fui sentindo aquela agressividade diminuindo, porque é uma pessoa que diz não para tudo. Ela parece estar realmente brava com todo mundo. Não é? Não adianta você querer agradar, você leva uma. Não querer você... Não, é uma coisa impressionante. No fundo, é um pedaço de açúcar, mas forma aquela muralha da China em volta, difícil de você transpor, e além tem uns buraquinhos, né, tem uns furos na muralha com as metralhadoras. Quem quiser estiver perto, acaba levando. Aí eu comecei a pensar, toda vez que eu falava com ele, procurava realmente exercitar isso. Eu não sei se fez bem a ele, mas certamente fez bem a nossa relação. E eu saía dessas conversas menos drenada. Foi uma experiência impressionante, porque foram muitas as conversas, foram assim, problemas significativos familiares. E eu fui vendo que aquilo realmente funciona. Então, vai a dica aí para vocês, não é? Para a ceia de Natal, uma delas. Muito bem, por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, depois de um tempo, né, quando os filhotes crescem, desde que esses não mais precisam ser cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem, por princípio, o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar, dando continuidade à sua missão, com outros recém-vindos. Mas isso não ocorre com o homem, certo, gente? Mas a impressão que se tem na sociedade moderna é que isso está acontecendo. E Kardec, nesse insight, com essa inteligência magnífica dele, fez essa pergunta aos mentores. E se houver um relaxamento dos laços de família? Vocês vejam que a pergunta, a palavra relaxamento tem uma extensão inacreditável. Porque, veja, nós estamos vivendo numa sociedade de transição. Nossos pais, ou os pais de nossos pais, viveram uma família rígida, de padrões estabelecidos. Nós, e talvez já os nossos filhos, tendo seus filhos, foram para o outro lado. Querem uma família liberal. Então, se o pai e a mãe eram o total elemento de autoridade na família, hoje se invertou o valor. Quem manda no pai é o filho. Quem manda na mãe é o filho. Você precisa pedir para o seu filho se está ok, você dá um Apple no modelo antigo, porque está mais barato e você está apertado. Você tem que pedir, porque senão vai ter escândalo. Você tem de ir lá pedindo. Os pais dão coisas para os filhos hoje, os filhos nem agradecem. Nós estamos alimentando um egocentrismo e um egoísmo cada vez maior. Porque não está clara, por nós estarmos nesse período de transição, não está clara as leis de integração familiar. Porque se Deus é o Criador,
Nós somos os co-criadores de corpos. Os nossos filhos são de Deus, emprestados a nós por um período da reencarnação, com o objetivo de auxiliá-los no seu processo de crescimento. À luz da doutrina espírita, a visão da família muda por completo. O seu filho não é mais o tirano doméstico, mas sim aquele espírito egoísta, interesseiro, desrespeitador, necessitando ser educado. E você só tem coisa de 7 anos para conseguir fazer isso. Porque depois dos 7, a maleabilidade mental se perde. A criança termina, estabelece-se o final da reencarnação e você não tem mais acesso. A partir dos 8 anos, a criança vai assumindo a sua própria personalidade. Portanto, você tem 7 anos. Dos 8 aos 13, você ainda pode fazer alguma coisa. Depois dos 13, o que você tiver feito, você só vai conseguir contornar. Colocar algumas regras, porque mais 3 anos você não tem mais acesso a eles, nem legalmente. Então, a vida com os filhos que lhe foram emprestados, que você acha que são seus, por completo, apenas seus, é muito curta. E os pais se esquecem disso. E nós estamos criando tiranos domésticos. E Kardec, preocupado com isso, respondeu, como pedagogo que era, ou melhor, perguntou e os mentores responderam. O resultado do relaxamento dos laços de família será uma recrudescência do egoísmo. Para quem não sabe o que é recrudescência, é um aumento do egoísmo. E é isso que nós estamos vendo. Por isso, a doutrina nos diz, Deus é o Criador, nós somos os co-criadores, nós fomos convidados a colaborar como família na evolução dos nossos filhos e da nós próprios. Então, a posição da família é completamente diferente. Se nós ainda não estamos num movimento de colaboração mútua, nós estamos perdendo a oportunidade de auxiliar os espíritos que nos foram emprestados por Deus. Fisicamente ou não, organicamente ou adotados, não faz a menor diferença. São espíritos ligados a você e você a eles antes da reencarnação. E a sua responsabilidade maior é auxiliá-los a crescer. Não perca o momento que você tem com a família, sobretudo com as crianças. Não encha os seus filhos de presentes, porque eles não vão dar valor. Não substitua a sua não presença física com coisas materiais. Enfim, vocês sabem mais do que eu, é claro. Não preciso ficar falando disso. Mas vem aqui Joana nos dizendo, não é? O colégio familiar tem suas origens sagradas, ou melhor, acredito que seja Emmanuel, sagradas na esfera espiritual, ou seja, antes da reencarnação. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva, de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos na experiência de outras existências, de outras vidas, de outras eras, todavia. Porém, contudo, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro. Então, dentro de casa, nós também temos inimigos disfarçados em outros papéis. Porque se não fosse assim, nós não iríamos aprender a amá-los. E é compreendendo isso que nós começamos a compreender as dificuldades da convivência. Porque nós temos dentro de casa espíritos que não são afins. Ainda mais, ainda vai além de não ser espírito afim. Ainda pode ser um espírito realmente contrário a você e você a ele. E, por isso, aquele antagonismo natural. Só
Essa compreensão já te liberta de depressões pós-parto, te liberta de culpas, te liberta de um monte de coisa. Porque o objetivo, nos diz Emmanuel no livro Consolador, o objetivo de nós estarmos juntos é aprendermos a transfundirmos em solidariedade fraternal com vistas ao futuro essas relações difíceis. É você vendo uma filha adolescente difícil, um filho mal criado, mas extremamente antagônico a você. Você sente repulsa pela criança e se culpa. Você vai compreender que se não fosse através dos laços da maternidade e da paternidade, você não conseguiria amar. Você fala, nossa, mas eu ainda sinto antagonismo. Você pode até sentir, mas na próxima vida vai sentir menos. Quantas são as histórias? Eu tenho uma amiga que diz que não suportava a mãe. A mãe entrava num lugar, ela saía e ia para outro. No entanto, na vida adulta, a mãe ajudou tanto a essa amiga minha, que ela passou a ter alguns sentimentos de afeto pela mãe, e a mãe nunca soube o quanto ela não suportava nem a presença dela. Então, veja, as situações da vida vão se modificando. Hoje, o filho atrevido, irresponsável, irreverente, desrespeitador, não te dá o menor valor, ainda acha que você tem a obrigação de fazer tudo e mais alguma coisa. A vida vai dando voltas. Como esse companheiro que nós comentamos, que foi um espírito literalmente irresponsável a vida inteira. Quando veio o filho, se transformou. Então, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Não perca as esperanças no seu filho, na sua filha. Porque a vida, se você semeia, um dia, aparentemente, as sementes podem estar perdidas. Aparentemente, mas elas estão lá, germinando no seio desse espírito difícil. Não perca as esperanças. As nossas relações se transformam. O espírito que você não suporta hoje, na próxima reencarnação você vai suportar menos, e na outra menos, e até que um dia você vai ter um afeto natural. Ou até mais. Aí nos diz, Emmanuel, para nos dar mais esperança ainda, ele diz, purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Olha que lindo! Vai melhorar, não perca as esperanças. E aí, nós vamos aí começar com algumas dicas, não é? Lembrando que a função da educação moral dos filhos, como nós dissemos agora, é vigorosa. Não perca a oportunidade de orientá-los espiritualmente. Não deixe que a evangelização infantil seja opção. Você não deixa a educação intelectual deles ser opção. Quando eles crescerem, escolham o seu caminho. A gente ouve, são tantas as pesquisas atualmente que os millennials estão cada vez mais distantes da religião, se afastando, mas é claro que eles estão distantes da religião tradicional. Quem é que não estaria? É ilógica. Você estuda, você ouve absurdos dentro da religião tradicional e tende a aceitar porque a fé é cega. Os crimes são os mais diversos, em vários níveis. Não faz sentido. Então, tem mais é que se afastar. Mas a espiritualidade é o que vale. Se você conseguir passar isso para o seu filho, você já conseguiu o caminho. E vai ser o caminho, o evolutivo dele, são opções. O máximo que você pode fazer é a sua parte. Eles vão escolher mais tarde. Então, traga seu filho para a evangelização. Não estou com vontade. Ele também não está com vontade para ir para a escola, você leva do mesmo jeito. São espíritos, às vezes, mais endurecidozinhos, sim. Mais mal acostumados, preguiçosos.
Você empurra, por enquanto você pode empurrar, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem mover um menino da cama. Só se for com a sirene. Ou tirando o código da internet da casa. Aí você consegue milagres. Tira o Wi-Fi da casa. Eles se tornam anjos na terra. Muito bem. Ensine o verdadeiro significado do Natal. Tá aí, gente. As crianças não sabiam nem o que era o presépio. Compre um presépio, vá lá no Walmart, gente. $15, $12. Explique o que é o significado do Natal para o seu filho. Porque senão ele vai achar que Natal é o nascimento do Papai Noel. Faz assim, esses joguinhos, ensinando as crianças a montarem o Papai Noel. Não é? Os nossos passistas, todos os refeitos da festa de Natal, voltaram todos. Semana passada tinha 4. A sala estava com 120 pessoas. Olhos revigorados, animados, estão todos aqui. A importância da prece antes das refeições. Vocês aguentam um pouquinho mais? 7 minutinhos eu termino. Realmente, porque estamos aí com mais 4, 5 slides. Infelizmente, eu procurei, mas eu não achei a referência para poder passar para vocês. Mas eu vou achar eventualmente e vou guardar para próximas palestras. Existe um livro do André Luiz que conta, quando as pessoas estavam à mesa na hora do jantar, tinham tipo assim, 4 pessoas, mas tinham 8... Na realidade, era uma população na cozinha. Era para uma pessoa, às vezes, para uma pessoa tinha 1 ou 2 espíritos comendo junto. Mas não é comendo a comida, é se aproveitando de cada um, sugando as energias, desvitalizando o alimento orgânico necessário ao corpo físico dos encarnados, sugando as energias. Porque eles queriam comer carne, porque eles queriam comer doce, porque eles queriam álcool, porque eles queriam isso, porque queriam aquilo. Quanto é comentado que em almoço de final de ano, em jantar de Natal, em jantar de isso, jantar daquilo, começa a briga na mesa, gente. Porque não é só a família que está reunida lá, é a família e os obsessores juntos. Que ficam incentivando as discórdias, ajudando um a lembrar de alguma coisa, ou fazer uma piadinha irritante. Cuidado! Não seja vítima. Porque isso, nós nos tornamos verdadeiras presas, nos tornamos vítimas desses espíritos que são especialistas em perturbarem a harmonia do lar. Por isso, os nossos irmãos protestantes têm a intuição disso com uma perfeição inacreditável. Vamos introduzir o hábito de orar antes das refeições e nós vamos ver as brigas acabarem na hora da mesa. Porque onde há luz não existe escuridão. Onde há luz, mesmo que seja uma prece de blá, 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 alguma coisa foi dita, alguém se sensibilizou, alguém falou com o coração. Não fica fazendo palestra na hora da prece, pelo amor de Deus. Senhor, nós agradecemos, o pão abençoa o nosso lar e a nossa família. Você fez uma prece. Então, aproveite essa ceia de Natal para introduzir esse novo costume, que não é típico das famílias de tradição católica, e nem nas espíritas. Os nossos irmãos evangélicos estão à nossa frente, milênios em relação a isso, porque é uma tradição na vida deles. Vamos aprender com quem nos dá o exemplo de realmente funciona. E nós, à luz do Espiritismo, ainda temos até explicação por que as comidas ficam desvitalizadas, as pessoas ficam passando mal, de nervoso depois de comida. Ou aquela tensão na mesa, a comida sendo desvitalizada, porque é você comendo e os espíritos lá sugando tudo. Tem uma história do Chico Xavier, no livro Casos de Chico, pelo Ramiro Gama.
Lá foi o Chico na casa fazer assistência na casa de uma pessoa, e o Emmanuel, né, sempre atrás, junto. E lá tinha um cacho de bananas sobre a mesa, e o Chico estava um pouco de fome, ele estava esperando, oh, quem sabe, né, ofereça uma bananinha para mim. Né? Aí, conversa vai, conversa vem, o caso ficou sério, ele se distraiu, esqueceu, foi embora das bananas. Mas, na hora que ele estava indo embora, ele viu 2 espíritos perturbadores, brincalhões. Aí ele ouviu, isso o Chico Xavier, ouviu o espírito dizer, eu quero aquela banana. O outro falou, não, eu vou pegar primeiro. Os 2 começaram a comer a banana. As bananas, o suco energético das bananas de cima da mesa. Aí o Emmanuel falou, tá vendo, Chico? Fosse lá você comer essas bananas agora, você ia comer banana com fluidos pesados. E isso acontece porque essa casa não tem a menor proteção espiritual. Os forasteiros da rua, os espíritos que ficam perambulando na rua, viram a banana, entraram na casa, comeram a banana, o suco espiritual da banana, o fluido orgânico da banana, e deixaram lá os seus fluidos deletérios. Então, quem for comer aquela banana não tem nem a menor vitalidade, vai ser uma comida material. Perdeu a vitalidade espiritual da comida. Então, veja a importância da prece, gente. Entre em casa pensando, Senhor, abençoa e protege meu lar. Põe o pé em casa e pensa isso. Você vai protegendo. E, obviamente, todos vocês conhecem a importância do Evangelho no lar. Muito bem. Quem é que não quer ver uma ceia de Natal, todo mundo brincando, uma confraternização amorosa? Mas, se você não tomar cuidado, vira isso. Não é? Um falando uma piadinha, outro, todo mundo já em guarda, já esfriou, já pesou, né? Um fazendo um comentário, a menina já cinicamente olhando para o outro lá, confrontando a outra pessoa. Você está sendo provocado por essa pessoa. Quem sabe até por um obsessor que inspirou essa pessoa. A culpa nem sempre é dos obsessores, hein, gente? Os obsessores só chegam pela afinidade mental. Mas uma pessoa assim já está envolvida. Então, os espíritos inferiores perturbadores só se aproveitam da oportunidade. Nós não somos vítimas deles. Está aí, um ambiente, um jantar destruído pelo cinismo de alguém. Se a pessoa te ataca, te faz uma piadinha, se faz um comentário inconveniente, nós chamamos isso, em termos de psicologia, no atirador, is the sniper. É a personalidade sniper. A pessoa, está todo mundo em paz, de repente a pessoa, pá, acaba com qualquer jantar. Se você sabe que tem uma pessoa que vai vir com a sua metralhadora, você já tem de ir armado. Mas armado do quê, gente? Com mais metralhadora? Mas armado de amor, porque só o amor defende. Seja mais inteligente. Se você sabe que você tem alguém em casa que é cínico, que é provocador, que adora ver confusão, você tem de ir com algumas frases feitas. Ou com algumas histórias. Sabe aquelas histórias que a pessoa fala, você não presta atenção, você começa a falar de outra coisa? Sabe aquela tirada magistral que algumas pessoas têm essa capacidade de fazer? Você fala fala um absurdo, você vem com mas eu não sabia isso, muda a conversa, a pessoa, você nem questiona. Mas, Gina, como é que você fala um negócio desse? Você não precisa questionar, porque o que ela quer é chamar a atenção. Você tira o poder da pessoa se você não presta atenção. Você ouve um absurdo, faz de conta que não ouviu. Vira o rosto e fala para o resto da família. Esse é um cinismo amoroso. Porque se a gente não tomar cuidado, vira isso. É ou não é? Vira isso. Viram verdadeiras brigas nas horas das reuniões familiares, dos momentos importantes, porque as pessoas já estão emotivas. Por isso que essas festas de final de ano têm
tem um grande antes e depois. Pode haver muitos desastres depois para serem consertados. Se você não for armado de amor, se você sabe que já tem uma família difícil, você tem de ir com algumas... como é que a gente fala? Quando você procura estratégia, mas quando você está armado... Munição. Você precisa com uma munição de inteligência, porque você sabe que a pessoa vai causar problema. Quando são dois, ainda é mais difícil. Muito bem, então vamos aí. Por isso que é tão difícil conviver, não é? As pessoas são diferentes. A única semelhança que nós temos é a nossa diferença. O orgulho, a impaciência e a intolerância é o trio calafrio, acaba com qualquer relacionamento familiar. Aí nos dizem os mentores que, segundo uma ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, isso é conversa, quem diz isso. Não é? O homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir os defeitos que se compraz, que gosta realmente, voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. Essa história de pau que morre torto porque nasceu dessa forma, só vale para o mundo vegetal. Gente, nós podemos mudar, sim. Por exemplo, um homem inclinado à cólera se irrita por qualquer coisa, se desculpa quase sempre como sendo o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, responsável, atribui a falta ao seu organismo. Eu, que sou uma pessoa, esse é a minha energia, esse é meu temperamento. Acusando até a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as outras as imperfeições. Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, às vezes besteira, coisa pueril, decorre da importância atribuída a si próprio. Por isso, se a vida vem de Deus, a convivência, meus amigos, somos nós que fazemos. Se a vida vem de Deus, a convivência vem de nós, nos diz André Luiz. Muito difícil é viver se nós não aprendemos a conviver. Viver é uma lei da natureza, mas a vida pessoal é uma obra minha e sua. Nos diz os evangelhos de Jesus. Vamos ser mansos, vamos ser mais calmos, mais pacientes uns com os outros. Eles vão possuir a terra, os pacíficos. Gente que já é uma metralhadora em si própria. Por que você é assim? É que você tem de se perguntar. Por que você está contra tudo e todos o tempo todo? Vai atrás desses questionamentos íntimos e descobrir por que você reage dessa forma. Você só afasta os outros. E tenho certeza, todos nós temos certeza, e você também, que ninguém gosta de viver sozinho. A gente precisa aprender a vigiar a boca. Essa é a verdade. A nossa palavra cria, ela insinua, ela inclina os outros a fazer coisas diferentes, ou coisas que a palavra o endereça a fazer. A palavra modifica, ela renova, mas ela também tem o poder de destruir. A gente tem que andar com cuidado. A gente não dirige com cuidado? Não é assim que a gente dirige? Aqui nos Estados Unidos, você vai para qualquer escola do tráfego, você levou um ticket, vai lá, tirar 4 pontos da tua carteira, eles dizem o quê? Drive defensively. O que é isso? Como é que eu sei? Porque eu também já fui fazer o curso. Muito bem. Como é que você sabe? Que você vai dizer? Por quê? Dirija de forma prevenida. Porque você tem de pôr na sua cabeça que o outro vai cometer um erro. Então, você tem de ir atento. O outro vai fazer um erro, você nunca fez um erro. Você nunca cortou alguém porque não conseguiu ver, estava negro no retroprojetor? Projetor, não. Enfim, você entendeu. No retro o quê? No retrovisor. Tá querendo saber se vocês estavam prestando atenção no final da palestra. Compaixão, gente. Eu vou deixar para vocês terem muita compaixão na vida. Muito bem. Benevolência mais ainda, com o próximo. Com você próprio. Ficar quieto na hora que precisa é muito mais oportuno. Você não tem que falar, fica quieto. Silencie ou diga algo melhor que o silêncio, nos disse Pitágoras.
que sabia muito mais do que teorema de matemática. É uma arte, sim, e é uma ciência conviver. Por isso que nós precisamos estudá-la. E aqui vem as dicas, não é? As dicas, algumas delas nós já comentamos. Vamos diminuir as expectativas dessas festas. Mantenhamos conversas mais amenas. Aceite as pessoas como elas são. Organize diferentes atividades. Vem um monte de parente em casa. É tudo uma família meio desarmonizada. Coloca todo esse povo junto, vai dar confusão. Monta filme, faz parquinho, vai fazer coisas. Monta atividades. Você sabe que esse povo vai passar 3 dias na sua casa. Monte atividades para esse povo se distrair, para não ficar se comendo uns aos outros. Controle a si próprio e não aos outros. As importantes estratégias, já esqueci o que era. Não aceite provocações, nós já comentamos. Já esqueci, falei tanto que esqueci. Tenha ou leve um presente especial para você. Um presente de Natal para você. Que é uma bolsa, uma caixa cheia de perdão. Porque alguém vai pisar na bola. Ou você mesmo. Aí nos diz, eu vou deixar vocês com o André Luiz no livro Sinal Verde. Sinal Verde está aí na livraria, está em PDF, está gratuito na internet, é fantástico. Então, nós temos, lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam suas próprias maneiras de agir. Esclarecer a base do entendimento fraterno, sim, mas não polemizar. Antagonizar sistematicamente é um processo exato para você angariar aversões. E aí vai, gente. Você não pode ser do contra o tempo todo. Evite esses hábitos infelizes. Por exemplo, falar aos gritos. A hora da limpeza da festa, você desaparece. Você fica tirando sarro, zombando dos circunstantes. Ou caindo, matando em cima dos ausentes. Fica contando piadas inconvenientes ou piadas de pessoas de outras nacionalidades. Gente, isso é terrível. Contar piadas de pessoas de outras nacionalidades, nós espíritas precisamos evitar isso por completo. Outro dia eu ouvi de alguém, olha, é um preto, mas tem alma de branco. Quer uma afirmação mais racista do que essa? Gente, isso é terrível. Isso não pode caber mais no nosso vocabulário. Piada disso, piada daquilo, piada de paulista, de carioca, de baiano, de português. Esquece! Que é isso, gente? Comentar desfavoravelmente. Assim, fico até gaga, porque eu fico pensando quantas pessoas eu posso falar mal. Muito bem, ninguém vai falar mal, você também não. Não fique falando a situação dos outros. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros, na mesa. É mesmo? E o que aconteceu com teu ex-marido? Na frente de todo mundo. O noivo está do lado. Muito bem. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Fulano está com câncer. Aonde? Não, dá vontade de matar quando eu ouço esse tipo de pergunta. Eu mato a pessoa, ela vai morrer, desencarnar. E eu vou precisar purificar meu espírito? Porque, gente, olha as perguntas que nós fazemos. Muito bem. Tapinha e cutucão. Ei, você! E vai lá cutucando a pessoa. Gente, esse é o André Luiz nos falando. Se cuida, se liga, pelo amor de Deus. Um pouco de distinção. Muito bem. E na hora do presente, é a última que eu dou para vocês, ok? O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Omita o valor, por favor. Não deixe discretamente aparecendo o valor, para a pessoa saber quanto você gastou. Não é?
Omita o valor e a importância do seu presente, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. O que você fez com o meu presente? Gostou? A família do meu marido é hotel. Já mandou thank you note? Ele não mandou thank you note ainda, não recebi nenhum... Gente, porque a gente nem isso faz na nossa cultura, mas o americano responde tudo com thank you note. Se você der um presente para o americano e um dia responder com thank you note, eles vão lixar você por algumas reencarnações. Agora, se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações. E sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade, de amor. Sandra Luiz, você deu um presente para alguém, a pessoa passou para frente. É isso que ele está dizendo. Veja que coisa linda. Ela gostou tanto que até presenteou outra pessoa com seu presente. E se nós fizermos isso, tenhamos certeza, não é? Se elegermos esses itens de boa convivência para as nossas festas de final de ano, não só usufruiremos dos melhores momentos que essa época do ano haverá de nos trazer, como também faremos com que a nossa presença seja um presente para os outros. Muita paz a todos, um Feliz Natal. Nós não estaremos aqui a semana que vem, eu estarei viajando, o centro estará aberto normalmente, estarei de volta no dia 28, abraçando todos vocês, mas a nossa equipe toda, a equipe de passistas, toda estará presente. E nós temos uma palestra maravilhosa para a semana que vem, ok? Então, acreditamos que vocês todos vão aproveitar o dia 23, o 22, melhor dizendo, e nos vemos aí no dia 28. Temos algum anúncio? Gente, eu passei da hora hoje, né? Vocês vão me dar um presente de perdão, por favor?